Todos aqui nessa noite. Nosso convidado da noite é o Edilson Vieira dos Santos. Ele é casado, pai de 2 filhos, espírita já há 28 anos e palestrante há 8 anos. Ele é de Jacarezinho, nosso querido irmão de Jacarezinho, lá no centro João Batista. Seja bem-vindo. Obrigado. Você precisa de alguma coisa? Ótimo. Tá tudo certo? Perfeito, perfeito. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Muito honrado de estar aqui. É a primeira vez que eu saio de Jacarezinho para fazer uma exposição espírita fora de casa. Então, confesso para vocês que parece que é a minha primeira vez. Estou muito nervoso. Parece, né? Não, né? Mas estou. Quebrando o gelo, né? Então, mais uma vez, me sinto honrado de estar aqui, né? E espero que a gente tenha uma noite agradável, que a gente consiga refletir sobre o tema de hoje e que saiamos daqui melhor do que entramos, tá? Então, iniciando, a gente vai falar combatendo os vícios. É um tema que eu já venho lidando há algum tempo já, né? Já é o segunda vez que eu venho aplicando ele, mas estudando e tentando entender essa questão dos vícios, né? E é uma coisa interessante que quando você vai criar essa reflexão, você tem que primeiro trazer a doutrina espírita, né? Que é onde a gente está, né? E segundo, a questão da qualidade de vida, do tema também ser uma ligação com a saúde também, né? Então a gente tem que fazer essa junção e tomar muito cuidado quando a gente vai comentar sobre isso, né? Que a gente não vai estar falando sobre autoajuda, mas sim a questão dos vícios dentro da doutrina espírita. Então, para começar, né, vamos falar um pouco sobre indulgência e combate. Geralmente a gente está tendo muita indulgência com a gente mesmo e combatendo os outros que estão do nosso lado. E a gente termina esquecendo. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, que bom. E termina esquecendo que o combate tem que ser com a gente mesmo, porque somos seres em evolução. E a indulgência a gente tem que ter com o nosso próximo. E quanto tempo leva para a gente conseguir entender isso aí? É muito difícil, né? Geralmente a gente quer combater o próximo com os erros, com as falhas deles, e ter indulgência com a gente, né? Com as nossas falhas, com os nossos erros. E a gente vai deixando passar muitas coisas despercebidas com a gente. Então, quando a gente vai falar sobre vício, viciado é aquele que eu vejo no jornal à noite, que aparece lá na TV, que daqui é viciado. Eu não tenho nenhum tipo de vício. Será? Será mesmo? É isso que a gente vai começar a ver. Então, começando, a gente vai falar primeiro, trazendo já a doutrina espírita para a gente, sobre a questão da conservação. No Livro dos Espíritos, questão 702, Allan Kardec pergunta: é lei da natureza o instinto de conservação? E os Espíritos respondem: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Uns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, o espírito de conservação, todos nós temos, tá? Ele pode ser, nessa questão maquinal, ele está se referindo aos animais, né? De qualquer modo, os animais têm uma lei de conservação, e os racionais, que somos nós, né? E aí eu faço uma pergunta: como estamos conservando a nossa moradia? Vamos refletir um pouco. Todos aqui moram numa casa, com certeza, né? Alguns casa própria, outros casa alugada, outros possuem casa própria e casa alugada. Então, para quem tem casa alugada,
quando vocês colocam a casa de vocês à disposição de alguém alugar, o que vocês pretendem que o inquilino faça? Que ele conserve, né? Que ele mantenha limpo, que ele mantenha organizado, que ele não quebre nada, né? Com a nossa própria casa, digamos, eu tenho casa de aluguel, quando eu entro numa casa e estou recebendo essa casa de alguém, o que eu preciso fazer? Eu preciso também conservá-lo, eu preciso preservá-lo. E aí eu ligo essa casa à nossa moradia, que todos nós somos espíritos, e o nosso espírito está dentro de uma casa. E que casa é essa que eu estou falando? É o nosso corpo. Então, como estamos conservando a nossa moradia? Eu gostaria que cada um de vocês respondesse a si mesmo nesse momento. Como estou preservando essa carcaça aqui, essa casa, a qual estou vou morar num certo tempo, não sei a quantidade de tempo, mas ela foi dada para mim, é um contrato, não tem um tempo certo, mas como que eu estou preservando ela? E isso eu gostaria que vocês levassem como reflexão a partir de agora para a moradia real de vocês, para a casa de vocês. Como estou conservando essa moradia que eu estou habitado hoje? Como que eu vou entregar ela? Daqui a algum tempo, a gente não sabe, mas de que modo que eu vou estar entregando ela? Bagunçada, quebrada, sem condições de outra moradia? Como que eu vou fazer? E quando eu falo isso, tem pessoas que falam assim, mas a casa é minha, eu cuido dela do jeito que eu quero. Se eu moro de aluguel, eu estou pagando, eu faço o que eu quiser. Se é minha, eu comprei com o meu dinheiro, faço o que eu quiser também, né? E por que eu tenho esse pensamento? Porque todos nós temos o nosso livre arbítrio por todos os nossos atos. Por isso que muitas vezes quando a gente vai conversar com alguém, né? Ou quando a gente vai refletir sobre a gente mesmo, a gente fala, eu faço o que eu quiser da minha vida. Por causa do livre-arbítrio. E Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E o que os espíritos respondem? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, sem o livre-arbítrio, o homem seria um Pinóquio. Eu acho que tem bastante... Tem mais adultos do que jovens aqui, crianças, né? Então, você se lembra do Pinóquio, né? Então, sem livre-arbítrio, o Pinóquio era manipulado. E no conto lá, quando ele ganha o livre-arbítrio, ele começa a aprontar, né? Vocês se recordam disso, né? Então, a gente pode de tudo. Lembrando o Paulo de Tarso, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho meu livre-arbítrio, mas eu tenho que saber utilizá-lo, né? E aí, caminhando para o caminho dos vícios, na questão 913 do Livro dos Espíritos. Entre os vícios, qual é que podemos considerar radical? Então, quando eu busco uma resposta para a questão dos vícios, tem uma resposta curta e grossa. E os espíritos respondem: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo, repete de novo, todos, existe o egoísmo. Todo fundo de vício existe o egoísmo. Se eu puxar a palavra, pegar as obras kardecianas e puxar a palavra egoísmo num computador, vai dar mais de 1000 palavras ou até mais. Agora não me lembro, teve uma vez que eu fiz essa conta, agora não vou me recordar os números. Mas em todas as lições que a gente vem, o combate é contra o egoísmo. Tá? Então o vício está ligado diretamente ao nosso egoísmo, ao nosso ego. E aí, continuando a resposta dos espíritos: por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houver destruído a causa. Então, já reconheci que o vício está ligado ao egoísmo.
Agora eu tenho que reconhecer que eu tenho que lutar contra ele. Quando eu tenho um vício em algo, é uma luta muito grande para conseguir largar, conseguir abandonar. Só quem luta contra o vício, quem tem que cortar algo de si, sabe o quanto é doloroso essa luta, mas ela tem que ser espada para o nosso próprio bem, tá? E tem que ser cortada pela raiz. Continuando, que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Então, quando eu ligo uma TV, quando eu abro um vídeo no YouTube, quando eu vou para as redes sociais e vejo todas aquelas coisas tristes que aparecem todos os dias, todos os momentos, essa é a chaga da humanidade. Você vai associar o egoísmo e vai associar o vício. E todo dia repete, é a mesma coisa, só muda só os personagens, só os atores. Então está ligado ao vício e ao egoísmo. E continuando ainda, quem nesta vida quiser se aproximar, e olha lá, da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Muito forte, né? Porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, é uma luta muito grande. Ser espírita não é fácil, principalmente quando a gente começa a entender e começa a lutar contra os nossos defeitos, contra os nossos vícios. Mas eu quero buscar hoje, o meu objetivo enquanto espírita, é buscar uma perfeição moral. Acredito que nessa vida, olha, não sei se eu vou, não tenho certeza se eu vou conseguir. Mas é o que eu luto todo dia para buscar. E está sendo muito difícil, é muito doloroso às vezes. Mas a gente vai tentando. E nós temos, quando a gente fala em modelo e guia, quem a gente lembra? Para alguém que vai falar assim, é impossível conseguir essa perfeição moral. Mas aqui no planeta nós tivemos já. Há 2023 anos atrás. Só que eu quero trazer um ser que é atual, que veio com um plano, veio com a missão e conseguiu cumprir, do início até o fim. Foi dado a moradia para ele e ele conservou essa moradia por mais de 90 anos, combatendo tudo, mas conseguiu combater. E que serve como nosso modelo e guia, que é Francisco Cândido Xavier. Nosso modelo e guia. Então, Jesus Cristo conseguiu isso há 2000 e poucos anos atrás, mas nós temos, ele é um deles, tá? Não foi o único. Mas para a doutrina espírita, eu trago ele como referência para a gente. Ele conseguiu. E se ele conseguiu, todos nós somos capazes de conseguir. Não nessa vida, mas nas próximas. Hoje eu já consigo pensar que assim, o que eu não consegui agora nessa vida, vou me esforçar mais um pouco na próxima vida para conseguir chegar a essa perfeição moral. Chegar aos caminhos que pelo menos esse homem aqui chegou. Não sei quantas vidas eu vou ter, mas estou tentando. E todos nós somos capazes de conseguir. Esse é o nosso caminho. Mas, afinal, o que é vício? Será que eu possuo algum vício? Recordando, quando eu falo de vício, eu lembro daquelas pessoas que aparecem lá na TV. Aquelas pessoas são viciadas, mas e eu? Será que eu me identifico com algum vício? E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, o que é um vício? Vício, ela é uma repetição contínua de um mau hábito. Repetição contínua de um mau hábito, que pode se tornar automático sem qualquer esforço da inteligência. Isso que é vício. É a repetição contínua de mau hábito. Esse mal, por que eu estou reforçando desse mal? Porque de repente a pessoa fala, então se eu começar a repetir, eu gosto de ler muito, então é um vício, eu vou parar de ler. Não, não é isso. Ler é um bom hábito. Agora, se for um excesso e começar a te prejudicar, vai se tornar um mau hábito. Mas aí é uma questão psicológica nossa. Tá? Então, reforçando o hábito.
Hábito é uma repetição de uma ação que no início exige esforço da minha inteligência e algo que dificilmente consigo desaprender posteriormente. Então, hábito no início, vamos se recordar de quando a gente era criancinha. Vamos voltar para quando a gente tinha 9 meses, 8 meses, 6 meses de idade. Vocês conseguem se recordar? Quando o esforço que vocês tiveram, a gente, né, teve para começar a andar. Quantos tombos a gente levou? Será que a gente se lembra? A gente não se lembra, né? Mas foi muito dificultoso. Analise uma criança hoje com 6, 7, 8 meses, 9 meses. Menina, geralmente 9 meses já está andando, né? O homem é mais folgado, né? 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Mas o esforço que tem que ser feito para começar a andar. E detalhe, depois que a gente começa a andar, a gente não para mais. Se torna um esforço repetitivo, se torna um hábito e a gente consegue andar. E filosofando, de vez em quando a gente cai, a gente tropeça, né? Só que a gente levanta e continua andando. E aí vem a questão da recaída, né? Só para filosofar um pouco, né, da questão do caminhar. Então, é um esforço que exige um esforço da minha inteligência, voltando para a questão do vício, né? Então, se eu começo algo, começo a usar aquele algo, a manipular aquele algo, fazer algo e começo a repetir, e aí começo a sentir prazer e penso que não, já estou de corpo e alma nele, tá? Mas o que vai caracterizar esse vício? É o limite entre o hábito e o vício. Está nas consequências que ele causa na vida da pessoa. O vício, ele afasta o indivíduo de sua essência e faz com que foque na obtenção do prazer, através da dependência do que na vida de que antes levava. Então ele começa a se afastar, começa a dar umas percepções, alguma diferença. E quem já tem ligação direta com as pessoas que têm algum tipo de vício, entre aspas, pesado, sabe do que eu estou falando. A pessoa era de um jeito, pensa não, de uma hora para outra, começou a mudar e quando foi ver, já está afundada naquilo, dependente do vício. Então, através da dependência do que na vida antes levava, nem que isso signifique se afastar de amigos, de familiares, começar a mentir, se prejudicar no trabalho, mudar completamente o curso de suas ações, objetivos e sonhos. E, gente, tem pessoas que começam 1 dia, 2 dias, 1 ano, 5 anos, 30 anos, na mesma vida. Eu vim de uma capital, vim de São Paulo capital, e de vez em quando eu vou para lá, passar uns 2, 3 dias, né, nas minhas férias, e vejo que tem pessoas que cresceram comigo que não mudaram nada, estão na mesma vida, no mesmo círculo vicioso, independente do vício. Mas você começa a olhar e você fala, meu Deus, passaram 10 anos para sair de São Paulo, né? E a pessoa não mudou nada. E tudo isso por causa de vícios. Então, a gente tem que ficar alerta nisso daqui. Tá? E o que tem a ver espiritismo com tudo isso que eu estou falando? Com esses 3, 4 slides que eu acabei de passar. Qual a relação do espiritismo com esse tema? Vícios e virtudes. É uma relação muito forte. Parece que muitas vezes não tem nada a ver. Tá? Por isso que no começo eu falei que a gente tem que ter muito cuidado, né, de falar de qualidade de vida com o espiritismo, né? Mas tem tudo a ver, tá? Quando eu vou buscar lá a questão de vícios, que eu tenho que transformar em virtudes, os espíritos dão uma lição pra gente, né? E quando eu estou dentro da doutrina, eu preciso começar a entender e identificar os vícios que eu tenho. Então, há algum tempo atrás, já frequentando dando palestra, frequentando o centro espírita e tudo mais, nós começamos a estudar o livro Missionários da Luz. E aí, quando a gente começou a estudar, que eu comecei no primeiro capítulo, comecei a ver as voltas que André Luiz estava dando ali, e o que ele estava observando, eu me senti um daqueles personagens que estavam no livro.
e pensei, não estou preparado para isso. E me afastei da doutrina por um tempo, porque eu estava me sentindo muito mal pelos vícios que eu tinha. Eu falei, eu tenho que tentar consertar isso de algum modo e para depois voltar de corpo e alma para a doutrina espírita. Estou limpo de vícios hoje? Lógico que não. Todos nós somos falhos. Tem essa perfeição? Não tem. Mas a cada dia eu tento melhorar. Cada dia sendo um dia. Mas qual trecho é esse do Missionário de Luz que me afetou diretamente? Alexandre acena para um colaborador. Vocês já leram já Missionário de Luz? Alguém já fez estudo sobre ele? Já? Mais alguém? Fica a dica, tá? Calixto, olha o que Alexandre fala, né? Temos 6 amigos para o intercâmbio, mas somente um médio eles foram com o centro espírita, tá? E passeando com o André Luiz e mais uma equipe de espíritos desencarnados para fazer um trabalho de comunicação, um trabalho mediúnico, né? E aí o Alexandre acena para um colaborador e fala, Calixto, temos 6 amigos para o intercâmbio, 6 amigos para a comunicação, mas somente um médio em condições. Só você poderá se comunicar hoje. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Ele dá um conselho ali para o Calixto, né? E vamos ver aqui uma coisa interessante. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião somente um médio dos 18 compareceu em condições de atender. E que condições seria essa? Aí eu vou falar para vocês adquirirem o livro e lerem. Tá? Quando eu falo em vício, não vai estar ligado só à bebida. Tem um lá que estava com problema de bebida. Teve outro que estava com problema de comida. Outro com questão sexual. E é muito forte isso. Então, muitas vezes eu acho que eu estou preparado, né? Venho para o centro espírita e falo, não estou preparado. Agora eu quero participar da mesa, quero fazer comunicação, mas como que estão meus vícios? Como que está meu orgulho? Como que está meu egoísmo? E explicando aqui, né? Precisamos considerar que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Se eu não estiver bem moralmente, gente, acontece que eu acabei de apontar para vocês. Neste momento, o médium necessita de clareza e serenidade, como a superfície lisa de um lago. Precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Estamos diante do psicógrafo comum. Nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não lhe perturbe a saúde física. Diante da curiosidade científica de Allan Kardec, de Alexandre com suas possibilidades magnéticas, o auxiliou a obter uma visão superior à de raio-x, para melhor observar o médium. E aí, nessa visão de raio-x, que vai entrar umas explicações para quem já fez o estudo do livro dos médiuns, sobre o que ele vai estar vendo através dessa visão de raio-x nas pessoas que estão no centro, na gente que está aqui. Tá? Ele vai explicar item por item. Não vamos entrar em detalhes agora. Questão 459. Deu uma mexida, né, que eu fiz no computador, passei para o outro e deu uma cortada ali, né? Voltando para a questão da influência dos espíritos, né? Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E olha que interessante. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então a questão do vício, sempre que eu ver uma pessoa debilitada, com problema de vício, você pode ter certeza que ela está sendo influenciada por vários espíritos ali. E aqui eu trago um exemplo do alcoolismo. A pessoa está na mesa, consumindo álcool, e olha quem está atrás dele ali.
E aí tem a mensagem, né, incurável, progressiva e fatal, porque é uma doença muito grave. O álcool é droga, não tem como falar que o álcool não é droga, o álcool só que é uma droga que é vendida em qualquer esquina, né? Mas ele pode ser detido também. Tá? Mas sob a influência dos espíritos é isso que acontece. A pessoa está tentando abandonar o vício, tem bebida em casa, chega dentro de casa, vai descansar, lembra da bebida. Aí tem os espíritos ali ao redor. Vai lá, tem 2 latinhas lá, tem 3 latinhas na geladeira, toma só uma só. Aí ele vai e consome uma. Essa uma não tá legal, dá mais uma. Aí pensando em consumir as 3, daqui a pouco ele já sai para pegar mais 6, e daqui a pouco ele já tomou uma caixinha. Tudo isso por influência dos espíritos. E interessante, em nosso lar, né? Tem uma pergunta: por que André Luiz ficou 8 anos no umbral, se aparentemente ele não fez nada de tão grave? Por causa de que será, hein? Por causa de vícios. 8 anos no umbral. E nem ele entendia quando estava lá, quando os espíritos estavam lá chamando ele de suicida, né? Suicida involuntário, né? E agora, a gente vai estar falando sobre alguns tipos de vício. Bem rápido, mas para lembrar o que é vício, que muitas vezes é o que eu estava falando, né? A gente pensa que viciado é só aquele que aparece na TV, que a mídia fica mostrando, né? Que bate carro, que arruma encrenca com policiais e tudo mais. Mas nós temos 2 tipos de vícios: os vícios físicos e os vícios morais. Começando pelo físico, né? Que liga diretamente com a nossa moradia, com o nosso corpo. Então, primeiro, drogas ilícitas. Então, tem pessoas que entram nesse mundo aí e, infelizmente, muitos não retornam, desencarnam. E aí, quando você pega um livro, por exemplo, O Motoqueiro do Além, que ele vai explicar nessa questão do vício dele, você consegue entender um pouco, né? Trabalho, gente. Trabalho demais é um vício físico. Eu conheço pessoas, tenho pessoa na minha família que hoje está cadeirante, não consegue andar, tem problema de joelho, tem problema na bexiga, e com nem 60 anos quase, por causa de trabalho. Ele ganhar muito dinheiro para se querer se esforçar demais e acabar com o corpo, acabar com a moradia dela. Então, trabalhar é bom? Trabalhar é necessário? Faz parte da lei do progresso? Faz. Mas se for demais, termina prejudicando a nossa saúde, tá? Jogos de azar. Gente, isso aí tem que associar ao celular. Antes as pessoas assistiam aqui no comércio, tinham que ir nos bares, tinham que ir no posto de combustível para jogar naquelas maquininhas, né? Que tinham, acho que era caça-níquel, não é o nome, né? Hoje as pessoas estão jogando diretamente no celular, abrindo a conta bancária dela e transferindo dinheiro para a conta bancária das plataformas de jogos e jogando todo o dinheiro ali. Está algo muito sério hoje em dia. Vem a mídia, mostra pessoas famosas perdendo muito dinheiro com isso, só que as pessoas não conseguem enxergar. Sai da mesa, né? Tem pessoas que gostam de passar o final de semana todinho numa mesa de, entre aspas, cassino, dentro de uma casa jogando só baralho e tudo mais, né? E ainda dá dinheiro, mas hoje tem muitas pessoas perdendo dinheiro na internet, diretamente no celular. E a família muitas vezes está ao redor e nem está sabendo disso. A gente tem que... Outro vício, pornografia. Tá? Isso já vem de longas datas, né? Tem pessoas que são inteiramente ligadas à pornografia e ficam acorrentadas. E ali tem muita influência também espiritual, principalmente espiritual. Então, uma coisa que a gente tem que ficar em alerta também. Jogos de azar. Deixa eu voltar aqui, poupar. Droga, trabalho,
jogos de azar, pornografia. E o sexo também faz parte de vício. Tem pessoas, isso aí não tem como a gente reconhecer, mas tem muitas pessoas com problemas sexuais, além da pornografia, né? Que é um vício considerado tão qual a questão das drogas. Por isso que tem essa moça nessa cena aqui. Tem pessoas que têm esse problema ligado a sexo também. Outro, que parece que não é nada, né? Uma dorzinha, toma um Dorflex. Outra dorzinha, toma um negócio pro estômago. Tô indo muito no banheiro, um Imosec. E assim por diante, doperidona para estômago, um monte de coisa. E quando você vai ver, você está viciado em medicamento. Está viciado em farmácia. Tomar muito cuidado com isso. E é interessante, né? Um fica ficando o outro aqui, né? Mas tome cuidado com isso. Tá? Eu tenho que tomar medicamentos naturais, sou bariátrico e tudo mais, mas eu faço prevenção, faço exame de sangue sempre para ver como está. Exame de sangue, ultrassom, endoscopia e tudo mais para ver como está o meu organismo. E quando eu tenho que tomar algum medicamento, eu vejo o efeito que ele provoca em mim. Se for um medicamento que eu sou muito ansioso, mas se mexer muito com a minha mente, se eu vejo que o medicamento foi prazeroso, eu já corto. Porque eu sei que eu posso me viciar naquele medicamento. Então tome muito cuidado com isso e se observe. Tá? Se tiver condições de tomar alguma coisa natural, de substituir o medicamento por algo natural, que tenha a mesma eficácia, façam isso. Tem muitas frutas, muitos alimentos que substituem esses medicamentos. E por último, o álcool. A gente vai estar falando mais sobre ele, já falei bastante, né? Mas o álcool também é um vício físico. Depois, agora a gente vai entrar na questão moral, os vícios morais. Quais são? A moral, ela vai estar ligada aos nossos comportamentos. Então, o primeiro que a gente já falou foi o egoísmo, que é a mãe de todos eles. Depois, a maledicência. E aí a maledicência dá para trazer para os dias atuais, que é o fake news. A fofoquinha, né? Aquela fofoca de portão, de canto, de empresa, de cafezinho, né? Hoje se tornou fake news, né? E eu conheci pessoas, eu tive amigos, grandes amigos, pessoas confiáveis, extremamente confiáveis, tudo, mas maledicentes. E eu tive que me afastar por causa da maledicência da pessoa. Muita brincadeirinha sem graça, muita indiretinha, muita questão de ver briga, querer provocar briga através de fake news. E tem pessoas que são viciadas nisso. Tá? A inveja. E a inveja, gostaria de deixar uma lição para vocês, que não existe inveja branca. Não existe inveja saudável. A inveja, ela é má. Tá? Então, a inveja, ela faz parte de um vício moral e ela é má. Tanto que ela é considerada em outras religiões um pecado capital. Tá? Então, eu posso, muitas vezes, ter a cobiça. Então, se meu vizinho conquistou uma casa grande, um carro e tudo mais, eu percebo que eu também posso conquistar através do meu trabalho. E está aí a lei do progresso para provar isso. Agora ficar, olha, eu também queria ter. Aí já se torna inveja. Eu tenho uma inveja saudável de você. Não, isso é um vício moral. A vaidade, gente. Hoje nós vivemos no mundo da vaidade. Tem pessoas aí no Instagram, no Facebook, postando foto que você olha, quando você vai ver pessoalmente, você fala, não é a mesma pessoa. Isso é quando ela consegue alterar a imagem dela através dos meios de internet. Mas tem pessoas que gastam muito, até a própria vida, a própria saúde, com medicamentos, com creme, com clínicas e tudo mais, e muita gente morrendo por causa disso também. Quando não morre, acontece algumas coisas dessas aí que estão na imagem. E a pessoa não consegue enxergar, gente. Para ela está linda. Então temos que ter muito cuidado com isso. Apego ao poder. Isso não preciso nem entrar em detalhes, que todo dia a gente vê alguma coisa aí nos jornais, né?
A mais recente, uma pessoa que é a substituta de uma autoridade, pedindo para ser chamada de excelência. Isso está bem claro, tá? É a notícia da semana, né? Para você ver aonde um ser humano pode chegar com o apego ao poder. Ciúmes, tá? Parece que não, mas faz parte de um vício moral e que pode se tornar trágico, que separa muita gente por causa disso, a questão dos ciúmes, do apego. Tudo é meu. É meu, é meu. E quando a gente está dentro da doutrina, a gente sabe que nada é nosso, né? A avareza, tá? Então posso trabalhar, posso guardar meu dinheiro, posso ter uma reserva, posso ter o que eu quiser. Mas tem gente que guarda tanto, mas guarda tanto que não tem nada. E tem uma que eu aprendi no último ano, que assim, a pessoa guardou tanto, só que quando ela morre, alguém aqui nesse espaço já foi em algum funeral que o defunto levou a mudança dele atrás do carro dele? Eu nunca vi. Tá, eu moro numa alameda lá, né, em Jacarezinho, alameda Padre Magno, sempre está subindo carro funeral, nunca vi um carro funeral com um caminhão de mudança atrás. Já ouvi situações de pessoas bem-sucedidas que guardaram dinheiro no paletó para ser enterrada com aquele dinheiro. E o pessoal da funerária descobriu e teve que devolver para a família. Mas teve gente que guardou dinheiro dentro do paletó. Quando morreu, teve esse paletó. E tinha dinheiro dentro do paletó dele. Olha que ponto chegou a pessoa, gente. Então tome muito cuidado com isso também. Outro, vitimismo. Quem lida com muita gente, com um público grande, sabe muito bem do que eu estou falando. Hoje, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Quando pedem para me ajudar, eu quero ser o primeiro a ajudar, mas só que primeiro eu observo bastante. E hoje, só o tom de voz, só o jeito da pessoa chegar, você já sabe que a pessoa está com vitimismo. Eu conheço pessoas que não pedem, mas ela se ensinou através do vitimismo para conseguir algo. Eu nunca comi um hot dog. Eu nunca comi um pedaço de pizza. Eu nunca comi um frango assado no Natal. Tem situações que são reais, igual a gente trabalha em uma empresa pública que a gente faz doação. Então chega muitas vezes cartas para a gente que são reais. Mas tem pessoas que se aproveitam disso para se tornar vítima e se aproveitar das pessoas. Então isso se torna um vício. De repente a pessoa começa, ela é ajudada, aí começa a ser ajudada demais, aí gosta da ajuda e se vicia só em ajuda. E não para mais. Rancor. Tem pessoas que são rancorosas, são melindrosas, né? A gente vive no mundo do melindre hoje, a gente não pode falar nada que as pessoas se melindram, e além de melindrar, se tornam rancorosas. E isso é com pai, com mãe, com filho, pessoas bem próximas. Sem contar as pessoas vingativas, que além de guardar rancor, não vê a hora de se vingar. E agressividade. Hoje, nos meios sociais aí, você vê, tem algumas cenas que eu gosto de observar muito isso, né? Policiais sendo filmados, né, de modo agressivo. E isso já vem da estrutura, eu não estou criticando, tá, a base militar, mas tem alguns policiais que muitas vezes são filmados e o cara, toda a abordagem dele, ele tem que ser agressivo, porque ele é autoridade e tem que ser agressivo. E muitas vezes tem alguns que se prejudicam, porque estão abordando trabalhadores, pais de família, muitas vezes juízes, muitas vezes o policial ali a cabo, o soldado, ele está abordando um tenente, ele não sabe que está abordando um tenente, mas por quê? Ele já está com um vício embutido nele, que é o vício da agressividade. O tom de se falar dentro de casa, com o marido, com a mulher, muitas vezes a gente se torna viciado nisso também, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a maioria das mulheres são vítimas, a mais parte das mulheres, né? O marido começa a agir com agressividade, a mulher permite isso e se torna um vício no marido. E aí ele só consegue falar com a mulher à base da agressividade e se torna um vício também. E da intolerância. Tá? Uma questão bem
discutida hoje, né? Não vou entrar nem em detalhes aqui, mas a gente tem que ser tolerante e respeitar o nosso próximo. A ociosidade, né? Enquanto uns trabalham demais, outros descansam demais, né? Não quer saber de nada. Gente, vou ser sincero, eu adoro descansar. Eu adoro ficar deitado na minha cama, virando para um lado e para o outro, muitas vezes mexendo no celular, mas eu tenho que tomar cuidado sobre a questão de se viciar naquilo, não se tornar excesso. Então, quando eu deito para descansar, eu falo, agora eu mereço um descanso. Agora eu quero descansar. E aí descanso. Pode dar só uma centralizada, não tem problema não. Tá? Então, tomar cuidado também com a ociosidade. Ficar sem fazer nada também é um vício. Tá? E aí, já estamos quase já encerrando, né? Cabe a gente perceber o que é certo e o que é errado. Não só no outro, como eu disse lá no começo, mas na gente. Tá? Então, como me ajudar e como ajudar alguém que precise? Em primeiro lugar, nós temos grupos de apoios. A rede da internet tem grupos de apoios. E se eu entrar lá, vai estar um monte. Por exemplo, Alcoólicos Anônimos, familiares de Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Codependentes Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, não falei sobre os comedores, Fumantes Anônimos, Devedores Anônimos, Jogadores Anônimos, Mulheres que Amam Demais Anônimas. Tudo isso são grupos de autoajuda, tá? Grupos que, se eu entrar na internet, quando eu perceber se eu tenho algum problema, em primeiro lugar, identificar se eu tenho. Tá? Se lembra lá no começo, o combate tem que ser contra mim. Então, se eu tenho algum problema, o primeiro passo é identificar isso, depois procurar ajuda. Na internet tem todos esses links aqui, tá? Introvertidos Anônimos. E como ajudar o dependente a se tratar? Quando eu identifico isso na pessoa e quero ajudar. Familiares são os que mais podem ajudar e apoiar a sua recuperação. Tá? Mas não com agressividade. Tá? Com conversa, com diálogo. Se a pessoa tem problema, por exemplo, com álcool, esperar ela estar um momento sóbrio para poder conversar. Não adianta conversar enquanto ela está embriagada, que ela não vai ouvir nada. Tá? Então, importante para a família. Aprender tanto quanto puder a respeito do problema. Então, estudar o problema da pessoa. Compreender que o dependente tem de parar, senão continuará piorando. Esperar até que ele decida se tratar também é arriscado. Então, de repente, eu estou alertando a pessoa. Você abusou. Você percebeu o que você fez ontem? Você percebeu a forma que você está lidando com tal situação? Você percebeu o tanto que você está comendo? E tem gente que não percebe. Então, de algum meio, a gente tem que tentar arrumar uma ajuda para aquela pessoa. Ou até para a gente mesmo. Essas perguntas servem para a gente. O mais difícil na recuperação é fazê-lo compreender que é um dependente, principalmente o dependente químico, que precisa de ajuda e que precisa se tratar. E aí, como exemplo, eu trouxe a unidade de Alcoólicos Anônimos, que está presente em todo o Brasil, em quase todas as cidades. Tá? Quem não tiver interesse, entra no Google, pode procurar. E aí, eu estou trazendo mais essa questão aqui, que serve para todos, mas como tem mais conhecimento de Alcoólicos Anônimos, né? O que é o Alcoólicos Anônimos? É uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver o seu problema comum e ajudarem outros a se recuperarem do alcoolismo. Então, é um encontro de pessoas com problema do uso do álcool. Aí, eu não preciso falar somente o uso do álcool. Todos esses problemas que eu mostrei para vocês, dos vícios, né, comportamentais e corporais, né, se juntam para se autoajudar e para ajudar as pessoas também, tá?
E como que eu faço para entrar o único requisito para se tornar membro é o desejo, no caso do A, de parar de beber. Então, assim, muitas vezes eu quero indicar uma água para uma pessoa que tem dependência do álcool, dependência química, que é o Narcóticos Anônimos. Eu tenho que provocar uma ação, alguma coisa naquela pessoa que ela queira parar. Tá? Não adianta só querer levar ela para a reunião, que ela não vai conseguir. E muitas vezes a pessoa vai, participa de uma reunião e não volta mais também. Tá? Então tem que ter muita conversa. Tá? Não há taxas nem mensalidades, não se paga nada, eles são autossuficientes graças às próprias contribuições deles mesmos. Tá? Eles não estão ligados a nenhuma seita, nenhuma religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem não combate quaisquer causas. Por isso que a gente quase não vê em TV, não vê em rádio, não vê em Facebook. Quando você vê, quando a pessoa quer o anonimato dela, aí você vê que ela anuncia que tem reunião lá. Mas elas não entram em nenhum tipo de discussão. Assim, não entra em nenhuma discussão que não seja a questão de querer parar de beber. Tá? Propósito primordial: manter-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Então, eles querem se manter sóbrios e querem ajudar outras pessoas a manter a sobriedade. E lemas e oração deles, né? Então, hoje, o que é utilizado numa área, pode ser utilizado, quando eu estou trazendo uma área, gente, é para qualquer tipo de vício, tá? Então, só por hoje, limpo e feliz. Então, eles têm um lema que é assim: só por hoje eu não bebi. Tem pessoas que estão há 40 anos, já conheci pessoas que estão há 50 anos sem consumir o álcool, só que o lema deles é: hoje eu não bebi e não pretendo beber. O ontem já passou e o amanhã ainda está por vir. Outro ditado dele: evite o primeiro gole. E aí eu trago: evite a primeira falha, evite o primeiro erro. Questão da agressividade: evitar soltar a primeira coisa pelo primeiro veneno pela boca. Então, eu compreendi que eu sou um viciado agressivo, principalmente dentro da minha casa, com meus filhos, se eu vou com a minha esposa ou com meu marido. Evitar a primeira palavra agressiva. Faça uma prece, faça uma oração, pense em Chico Xavier, mas evite. Põe um copo de água na boca, para quem enche o nosso lar, né? Você já vai evitar muita coisa. E depois evite o primeiro gole da água na boca, ficar muito tempo parado, joga fora, né? Só para quebrar o gelo, gente. Tá? Mas evitem. E eles têm uma oração muito interessante, eles não estão ligados a nenhuma religião, mas olha que oração forte que eles têm. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos mudar. A serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar. Coragem para modificar as que eu posso. Coragem para modificar as que eu gosto. E sabedoria para distinguir umas das outras. E essa oração é utilizada na maioria das questões de anônimos, de viciados anônimos. Serenidade, coragem e sabedoria. Para finalizar, a semeadura, como eu havia falado, ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Quando o pensamento for adubado de coisas boas, nenhuma praga vai destruir a sua colheita. Então, quando o pensamento, tem independente de qualquer tipo de vício, gente, que eu acabei de falar aqui, você começar a imaginar coisas boas. Tá? A questão do viciado em docinho. Eu amo comer um doce depois do almoço, depois da janta, né? Depois de comer alguma coisa salgada, né? Então, tem que ter pelo menos uma colherzinha de chocolatinho, de docinho ali. Mas eu sei que eu tenho que evitar. Hoje eu não tenho problema nenhum com a diabetes. Mas eu sei que eu posso vir a ter, exagerando nisso. Então hoje, apesar que eu não vi, na internet eu não vi nenhuma questão de doceiros anônimos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Agressividade dentro de casa ou com qualquer ser humano. Lembre que ele é um ser humano que é igual a você.
Antigamente eu tinha um vício de julgar muitas pessoas e de ser perfeccionista. Já tive esse vício. Até eu perceber que eu erro em mim. E quando eu falho, eu tenho que me criticar, eu tenho que me julgar. Então, eu tenho que começar a pensar em coisas boas e quando eu for julgar alguém, pensar em mim mesmo. Tá? Gratidão, muita paz a todos. Obrigado. O Edmilson, então,